Fala pessoal, sejam bem-vindos a essa aula. Meu nome é Josias Alves, atualmente eu sou fotógrafo de casamento, mas já passei por várias outras áreas da fotografia. Já fotografei natureza, corri atrás de animais, insetos, viagens, enfim, já fotografei um pouco de tudo. Então, nessa aula, vou explicar a vocês como funciona o caminho da luz dentro da câmera, para depois explicar sobre os 3 pilares da fotografia. São 3 elementos que a gente precisa dominar para controlar a entrada de luz na câmera e aí a gente conseguir fazer fotos com a luz certinha, bem equilibrada, e composição e outras coisas eu vou explicando depois. Beleza? Vamos começar. Então, a luz ilumina o objeto que a gente quer fotografar quando a gente aponta a câmera lá. Por isso que a gente precisa de luz para fotografar. Fotografia é escrever com a luz, né? Indo no sentido literal. A luz passa pela lente, a gente vê o que está sendo fotografado aqui em cima. Quando a gente clica, o espelho sobe, a cortina do obturador abre e fecha, e aí a luz chega no sensor e aí é criada a imagem. Então, esses 3 elementos que são o diafragma que fica dentro da lente, que ele abre e fecha, eu vou explicar certinho como funciona depois. O obturador que está aqui, que controla a quantidade de luz que passa para o sensor, e o sensor, esses são os 3 elementos que a gente precisa saber controlar e saber dominar para aí a gente conseguir fazer uma fotografia equilibrada. Então vamos falar de cada um isoladamente para vocês entenderem como funciona. Então vamos lá, vou falar para vocês especificamente sobre cada um dos elementos. Primeiro a gente vai começar pelo diafragma. O diafragma é o seguinte, ele fica dentro da lente. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas ele abre e fecha, para a gente controlar a quantidade de luz que passa. Eu relaciono o diafragma com a nossa pálpebra aqui. Então, quando tem muita luz e a gente quer diminuir a quantidade de luz, porque o nosso olho já está doendo de tanta luz, sei lá, a gente estava dentro de casa e a gente saiu no sol muito forte, então a gente tenta fechar um pouquinho a nossa pálpebra para que entre só a quantidade de luz necessária para que a gente veja bem, né, sem sofrer assim. Então funciona do mesmo jeito. Se tem muita luz no ambiente, a gente precisa fechar um pouquinho esse diafragma para que passe só a quantidade necessária de luz para que a foto fique bem iluminada. E aí, se tem pouquíssima luz no ambiente, tipo fotos à noite, enfim, aí a gente precisa abrir bem para que entre esse pouquinho de luz entre totalmente aqui pela lente e chegue ao nosso sensor a quantidade exata para que a foto fique equilibrada. Então, esse diafragma ele tem também influência na profundidade de campo. O que é profundidade de campo? É a área de foco da imagem. Não sei se vocês já estão acostumados a ver por aí pela internet fotos de profissionais que tem aquele fundo desfocado. Inclusive os celulares conseguiram aí com a tecnologia uma forma de desenvolver esse desfoque de forma eletrônica. Então não é a mesma profundidade de campo que a gente tem na lente. É de uma forma eletrônica, ele consegue separar primeiro e segundo plano e aí ele desfoca o fundo e aí a gente consegue aquela foto com o fundo desfocado. Então, essa abertura do diafragma é dividida em números. E aí tem até uma confusãozinha, porque quanto maior o número, mais fechado está o diafragma, e quanto menor o número, mais aberto está o diafragma. Então é por isso que a gente chama de número de abertura. Então vamos lá, vamos entender. As aberturas do diafragma, elas começam em números dependendo da lente, né? Nas lentes mais caras, enfim, começam em 1.4 e aí elas podem se estender até 32, mas normalmente vocês vão encontrar por aí lentes de 3.5 até f22, enfim, é o mais comum. E aí como funciona? 3.5 é uma abertura mais ou menos assim, já é um pouco grande, então a gente consegue fotografar com abertura 3.5 em lugares que tem pouca luz. E aí quando o lugar tem muita luz, o pôr do sol, aquela luz bem forte, o sol está incidindo diretamente na câmera, bem de frente, aí a gente precisa fechar para F16, 19, enfim. E aí quem vai escolher é você, que vai escolher como você vai querer fazer essa fotografia. Se você quer fotos mais escuras, aí você usa uma abertura mais fechada, porque a abertura mais fechada vai diminuir a quantidade de luz que entra pela lente e aí você vai ter fotos mais escuras. Se você quer ter fotos mais claras, aí você abre bem para 3.5, 1.8, 1.4, enfim. E aí você vai ter fotos mais claras. E é assim que funciona a abertura do diafragma. Se tiver alguma dúvida, vai comentando aqui abaixo no vídeo que a gente vai conversar e talvez a gente faça também outros vídeos que expliquem bem direitinho essas dúvidas de vocês, beleza? Agora vamos para o outro elemento. Agora a gente vai para o obturador. Olha lá. Vê que o espelho levanta e a cortina balança, controlando a quantidade de luz que passa
já passou pela lente e aí ela chega nesse espelho. Esse é o espelho que vocês veem que reflete a luz para o outro espelho aqui de cima e a gente consegue ver pelo buraquinho aqui do Live View. Então quando a gente clica, o espelho levanta e o obturador abre e fecha para controlar a quantidade de luz. Então vamos imaginar agora que esse obturador é uma torneira. Vamos imaginar assim, simples, e está passando água nessa torneira. A gente quer, imagine que a água é a luz, né? Vamos dizer assim. Se você quer que passe pouca água, o que é que você vai fazer? Você vai abrir só um pouquinho e fechou. Abriu um pouquinho e fechou a torneira. Passou só um pouquinho de água. Se você precisa de mais luz ou você precisa de mais água, aí você vai abrir essa torneira, vai deixar por mais tempo. Essa água vai passar, da mesma forma essa luz vai passar. E aí você fecha quando você tiver a quantidade de água ou quantidade de luz necessária para fazer sua foto ou encher seu balde, né? Vamos relacionar assim. Então, e esse diafragma ele tem influência em quê? Também na velocidade de captura da imagem. Por quê? Se a gente abre e fecha muito rápido, a gente tende a ter aquelas imagens mais congeladas. Não sei se você já viu fotos de motocross, enfim, fotos de Fórmula 1, que o carro parece estar parado lá na pista. Por quê? Porque a velocidade de captura foi muito rápida. Então ele capturou só um instante daquele momento. Abriu e fechou, segurou, paralisou o objeto que estava sendo fotografado. Outro exemplo que a gente pode dar também sobre a velocidade de captura é fotos de estrela, de constelações. Como as estrelas, não sei se vocês já observaram, vocês olham para o céu à noite, a gente vê que a estrela ela tem como se fosse uma pulsação de luz, ela fica acendendo e apagando assim, piscando aos poucos. E a sensibilidade da câmera, das câmeras comuns, normalmente não conseguem captar esses pontinhos de luz. E aí como é que a gente faz para conseguir? A gente deixa esse obturador aberto por mais tempo e esses pontinhos de luz vão como se fosse somando a quantidade de luz na captura anterior, e ele vai somando e esses pontinhos vão começando a aparecer na imagem. Então é assim que a gente consegue fazer a captura de fotos de constelações, da Via Láctea, enfim, essas fotos de astronomia que vocês estão acostumados a ver na internet. Tudo é controlado por números. Então essas velocidades elas também têm número e elas funcionam em frações de segundo. Vamos imaginar o normal de se fotografar, vamos dizer assim, uma velocidade que você não vai tremer a sua foto também, é 1/125. Aí o que é que significa isso? É que você pega um segundo, divide em 125 pedaços desse segundo e um pedaço desse é a velocidade de captura que a câmera usa para fotografar. E essa velocidade pode chegar em algumas câmeras até a 8.000, 1/8.000, o que é? Pega um segundo, divide em 8.000 pedacinhos e um pedacinho desse vai ser a velocidade de captura da câmera. Que também, na outra ponta, né, ela pode chegar a 30 segundos aberto, lá capturando a luz. E claro que tudo que se passar na frente dessa câmera e se mover vai sair tremido, mas se a câmera fica parada e os objetos também estão parados por esses 30 segundos, eles vão sair bem nítidos e toda a luz do ambiente, mesmo que seja um ambiente de pouquíssima luz, ele vai sair claro, vai sair bem iluminado. E aí quem vai decidir essa velocidade de captura é você. Se você está num lugar muito escuro, sei lá, vamos imaginar que tem só a luz da lua para você conseguir fotografar. Você coloca a sua câmera no tripé, lógico, porque se a velocidade de captura estiver muito baixa e você clicar e mexer, tudo na foto vai sair tremido. Sempre a gente tem que relacionar isso aí. Se a velocidade é baixa, tende a tremer. Então se a velocidade está muito alta, tende a congelar. Esses são os dois opostos. Então se você quer fotografar num lugar que tem só a luz da lua, você precisa colocar a câmera no tripé, lógico, coloca lá o tempo necessário, sei lá, 30 segundos, 20 segundos, aí quem vai dizer é você, aperta o botão e espera a câmera fazer o processo. Normalmente ela demora um pouco para liberar a memória da câmera para você fazer outro clique. Por quê? Como ela passou muito tempo com esse obturador aberto, ela saiu somando a quantidade de luz, somando, e quando você fecha, ela precisa mesclar todo esse tempo em uma imagem só. Então ela precisa de um tempo processando essa imagem, normalmente é uma imagem maior, ela processa essa imagem para aí salvar como imagem e você conseguir ver no visor. Então vamos entender isso aí. Se o ambiente está escuro, a gente vai usar velocidades mais baixas, então mais perto de 1 segundo ou mais que 1 segundo. Se o ambiente está muito claro, a gente vai usar frações de segundo. Vamos associar isso aí. Se quer fotografar com velocidades baixas, fotografar bem paradinho. E se quer fotografar com velocidades altas, aí pode ficar livre e clicar à vontade, mas tem que entender que a quantidade de luz que vai entrar também é pouca. Então associe isso aí. E aí vocês que vão decidir a quantidade de luz que você quer para a sua fotografia. Enfim, agora vamos para o sensor. Então,
O ISO ele funciona da seguinte forma: a gente não precisa mais trocar o filme na hora de fotografar. É só a gente mexer nos botõezinhos aqui que a gente consegue controlar a sensibilidade da câmera. Então, se tem muita luz, a gente diminui a sensibilidade. Então a gente pode usar ISO 100, algumas câmeras vão dar o ISO 50, enfim, aí vai depender da quantidade de luz que você quer para sua fotografia. Se tem pouca luz, a gente vai precisar aumentar esse número de ISO, aumentar essa sensibilidade, para que passe a luz necessária para que a nossa foto fique bem equilibrada, fique com a luz certa. Só que isso influencia também em quê? Na qualidade da imagem. Por quê? A foto ela é formada por megapixels, por pontinhos, vamos imaginar assim, vários pontinhos de cores diferentes que formam a imagem inteira. Então, se você dá zoom na foto, se você que já deve ter feito isso, se você pega uma foto de celular e você dá zoom, aproxima bem ela para enxergar assim, você vai ver que ela tem quadrados maiores assim, então porque ela tem poucos megapixels, então são poucos quadrados para compor a imagem inteira. Fotos de mais qualidade, ela tem pontinhos menores, esses quadradinhos eles existem também, mas eles são bem menores. E aí, o que é que o ISO influencia nisso? Se a gente pega essa imagem, a gente aumenta a sensibilidade, ela tende a aumentar esse pontinho de luz, então a foto fica mais granulada, então a gente deve saber equilibrar isso. Se a gente diminui a sensibilidade, esses pontinhos ficam menores e aí a foto fica com mais qualidade. Então o ISO influencia diretamente também na qualidade da imagem. Então a gente vai recapitular agora os 3 elementos. Diafragma, primeira parte da entrada de luz na câmera, ele controla a passagem de luz abrindo e fechando, chega na velocidade do obturador, que aí com a velocidade de captura você também vai controlar a quantidade de luz que vai passar para o sensor, e aí você ajusta a sensibilidade do sensor também para controlar a luz que vai ser impressa nesse sensor e aí vai gerar a imagem. Então o controle desses 3 elementos são que formam a fotografia equilibrada, vamos supor assim. Eu não posso dizer que é a fotografia ideal, porque esse termo ideal vai depender do resultado que você quer. Se você quer uma foto mais escura, mais poética, você vai fechar mais o diafragma, vai aumentar a velocidade do obturador e vai diminuir a sensibilidade do sensor. Se você quer fotos mais claras, mais bem iluminadas, você vai abrir o diafragma, vai deixar a velocidade do obturador mais lenta e vai aumentar a sensibilidade do sensor. Então esse equilíbrio vai depender de você, do resultado que você quer na sua fotografia. Então a aula era essa, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, aparecer alguma dúvida, comenta aqui embaixo, para mim é de extrema importância, inclusive para que eu faça outros vídeos e tire essas dúvidas de vocês. E fiquem aguardando que vocês vão receber mais informações de mais conteúdos, inclusive por e-mail, que fala de outras áreas da fotografia, porque não é só isso que a gente usa para que a gente consiga uma fotografia boa. A gente precisa pensar composição, precisa pensar a fotometria, que é como a câmera vai ler essa luz, que isso também é importante, se ela vai ler de forma pontual, se ela vai fazer uma média do quadro inteira, enfim. E outras configurações que a gente precisa saber, compensação de exposição, como é que a gente usa o flash ou não. Então tudo isso vão ser conteúdos isolados que eu vou mandar para vocês pelo e-mail. Então fica de olho no e-mail e até a próxima.